Bom, gente, primeiramente eu gostaria de agradecer vocês que estão participando desse primeiro workshop nosso, um modelo diferente que a gente começou a abordar, até para auxiliar vocês nessa pandemia. E nós vamos ter vários outros cursos. Acho que vocês foram informados dos treinamentos que vão ter. Vocês vão ter mais outros três tipos de treinamento, tá? Voltado para NR12 e também para hidráulica. Inicialmente nós vamos começar com a pneumática e sou eu que vou apresentar para vocês, tá? Então essa primeira apresentação vai ser basicamente sobre os conceitos de pneumática. E é um tema bem básico por início, tá? Só que nós vamos ter mais de um módulo, tá? Esse primeiro módulo vai ser bem tranquilo. Depois nós vamos começar a aprofundar um pouco mais na parte teórica, na parte prática, de como é usado, com dimensionamentos e etc. Tá? Bom, meu nome é Ari Caldeirão, tá? Eu sou consultor técnico daqui da Engenorma, trabalho também na parte de vendas. Tá? Então eu atendo basicamente o DDD 43 e um pedaço do 42, tá? Com todos os segmentos daqui da nossa empresa. Hoje nós temos 3 bandeiras fortes, né, que nós atuamos muito forte aqui no mercado, que é a Festo, com componentes pneumáticos, a hidráulica, com a parte hidráulica, né, componentes hidráulicos, sistemas de filtragem, que vocês vão ver um pouco mais para frente, e a Shimerson, que é nosso parceiro de integração voltado para a NR12, tá, onde a gente faz as soluções e a gente executa todas as áreas da NR12, tá, desde inventário, classificação de risco, projetos, execução, a gente faz com a Shimerson. Só para vocês saberem um pouco mais da Engenorma, tá? Ela nasceu em 2015, tá? Nasceu com o intuito de dar soluções para as máquinas e equipamentos voltado para a NR12. Com as necessidades que a gente teve com a adequação de máquinas, também surgiu a necessidade de uma parceira voltada para o segmento hidráulico. Então em 2017 a gente teve uma parceria com a Ridac, então nós nos tornamos distribuidor autorizado da marca. Tá? Em 2018 firmamos a parceria com a Festo. Tá? Hoje nós somos distribuidor autorizado desde 2018 em todo o norte do Paraná, então pega 44, 43, 42, acho que alguma coisa do 45 também. O ano passado nós fomos premiados pela Festo como o distribuidor destaque do sul do país. A gente foi premiado como o distribuidor destaque do sul do país, tá? A gente foi a empresa que mais cresceu no sul do país com a Festo, que mais desenvolveu negócios, que mais desenvolveu projetos, tá? E esse ano nós recebemos um título de Official Partner da Festo, até por conta dessa conquista que nós tivemos no ano de 2019. Nós nos tornamos um Official Partner, tá? É um mérito que poucas empresas do Brasil têm, e isso diferencia em várias coisas, tá? Desde a parte de execução de projetos, suporte da Festo, valores em produtos, tá? Então isso influencia bastante coisa para vocês que são os consumidores finais. Então, só queria pontuar mesmo esse título nosso, que é muito importante para nós. Tá, nós temos atualmente, esse é um número um pouco desatualizado, mas nós temos mais de 600 projetos concluídos, tá? Desde soluções para NR12, voltados também para hidráulica e pneumática, tá, gente? Só para falar um pouquinho da Engenorma. Bom, falando da nossa agenda, o que nós vamos ver hoje, tá? Então hoje nós vamos falar sobre diversos tópicos, e esses tópicos a gente vai ter uma introdução sobre o que é o ar comprimido, tá? A definição de pneumática, o princípio de Pascal, nós vamos dar uma passadinha ali porque é importante a gente falar dele. Vamos falar sobre as grandezas de força e pressão, tá? A instalação de produção também nós vamos falar, tipos de compressores, função do reservatório, secador, rede de distribuição ou tubulação, rede principal, como vocês chamam, a importância do tratamento no ar comprimido, e depois nós vamos
fazer um tempinho aí de perguntas e dúvidas que vocês tiverem em relação a isso. Na introdução eu trouxe algumas curiosidades para que a gente possa saber como que foi descoberta a pneumática desde quando se usa isso, tá? A gente tem registros na história que a utilização do ar comprimido ela é feita desde 4.500 a.C., tá? Onde eles descobriram que eles poderiam, através do próprio pulmão, eles poderiam fazer uma certa força ou um certo sopro, e eles começaram a utilizar foles, né, nas forjas, enfim. Então, desde essa data já é conhecido a utilização do ar comprimido para algum tipo de esforço, algum tipo de trabalho, enfim, tá? No final de 1700, né, então, como era utilizado muitos sopradores, trazendo o aquecimento de fornos e na parte de ventilação também das minerações, isso foi dado mais ou menos na primeira Revolução Industrial, eles começaram a querer estudar um pouco mais sobre o ar comprimido, né, porque eles viram que era uma fonte de energia viável, e isso no início dos anos 1800 começou a ser estudado, tá? Porque eles queriam substituir um pouco da linha a vapor, né? A força que é exercida através do vapor, pelo limite que eles tinham de transmissão, para você expandir isso para longas distâncias, e também o vapor, como utilizava carvão, enfim, né? Estava se tornando uma energia inviável e de difícil acesso a alguns pontos. E na descoberta do ar comprimido, que eles tiveram com estudos e tudo mais, eles começaram a dedicar um pouco mais de tempo para fazer esse estudo, né? E é onde começou a nascer as distribuições de ar comprimido, onde começaram a nascer as fábricas de compressores, que são a Atlas Copco, Ingersoll, que são as pioneiras aí desse segmento, e eles começaram a estudar um pouco mais sobre isso, tá? O que é pneumática, gente? Como toda palavra que a gente conhece, basicamente ela deriva de uma palavra grega, tá? Que é pneuma, que significa fôlego ou sopro, tá? Então, pneumática é o estudo do sopro em movimento, tá? Então, ela estuda os gases ou ar pressurizado. É só um termo técnico para definir pneumática. Hoje, o ar comprimido ele representa em torno de 20% da energia global utilizada pela indústria. Lembrando que o ar comprimido ele é uma energia transformada, né? Hoje, atualmente, a gente transforma energia elétrica em energia mecânica, que seria o ar comprimido. Tá? Então, hoje, 9 a cada 10 empresas utilizam ar comprimido em alguma de suas etapas de produção. Tá? Em diversos setores, aí, até na fábrica de vocês, na farmacêutica, automobilístico, têxtil, metalúrgica, alimentício e a maioria dos setores que nós temos, tá? Eletrônica também. Então, hoje, a gente pode mensurar que os produtos que nós consumimos hoje, então, desde um simples biscoito até um carro, seria impossível a produção se não tivesse o ar comprimido, tá? Não com a mesma agilidade que o ar comprimido traz. E por ser um gás, por ser um material que pode ser usado de diversas formas, ele tem as características positivas e negativas, tá? Então nós vamos falar um pouco das positivas. Então assim, ele é facilmente transportável, então a gente consegue transportar grandes volumes de ar comprimido em distâncias muito grandes, tá? É bem tranquilo isso. Ele pode ser armazenado em reservatório, então se você tem um consumo repentino de ar comprimido, a gente consegue armazenar isso para que você possa ter essa demanda no ponto de uso, senão na fábrica inteira. Ele não é inflamável. O ar comprimido não é inflamável, ele se torna inflamável quando a gente mistura ele com gases. Tá? Então, por exemplo, o GLP com ar comprimido forma os maçaricos de forja, enfim, aí sim, tá? Mas ele que dá ajuda a fazer a combustão, então é um pouco diferente. Ele não é poluente em certos casos, tá? O ar comprimido, ele lógico que com o processo de compressão do compressor, ele se torna um ar contaminado, mas ele não é poluente, tá? Quando ele é descarregado na atmosfera. E ele alcança altas velocidades de trabalho.
A gente a gente consegue trabalhar até em milissegundos aí, com ar comprimido. As características negativas do ar comprimido. A preparação, como a gente está falando, no processo de compressão ele tem muita água que ele admite da nossa atmosfera, tem óleo do compressor, tem outras partículas suspensas no ar. Então, para alguns tipos de aplicação, nós precisamos ter uma preparação ideal para isso. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Compressibilidade, tá? É difícil a gente conseguir, lógico que alguns equipamentos hoje nos permitem fazer isso com a tecnologia que temos, tá? Mas é difícil nós mantermos uniforme e constante, tá? A velocidade de pistão pneumático simples, por exemplo. Nós conseguimos fazer isso proporcionalmente, tá? Onde a gente usa a parte proporcional da pneumática para substituir eixos eletromecânicos. A gente consegue fazer isso, mas é um processo um pouco mais caro, um processo um pouco mais difícil. Então, na sua totalidade, a gente manter a uniformidade é um pouco mais complicado, mas tem como fazer, gente. Potência, tá? O ar comprimido, ele tem um certo grau econômico, né? Na verdade, a gente usa a economia dele até um certo grau. Então, a gente coloca até 7 bar, ele é viável a gente utilizar o ar comprimido, tá? Então, não vamos falar isso referente à eficiência energética, que nós vamos falar isso no próximo módulo, tá? Não vamos falar hoje, que é um assunto longo, extenso e delicado para a gente conversar, mas nós vamos falar sim, tá? Voltado para a eficiência energética. O escape de ar, porque ele é ruidoso, né? Então, mesmo que a gente coloque os silenciadores aí, ele acaba tendo um certo nível de ruído. E o custo, aquilo que eu falei da eficiência energética. Então, assim, quando não é feita a manutenção ideal, desde o compressor até as ferramentas pneumáticas, válvulas, pistões e tudo mais, você acaba tendo vazamento, tá? Até na rede de tubulação, está tendo vazamento. E esses vazamentos, eles geram custos, né? Porque a gente está, consequentemente, gastando um ar desnecessário quando há vazamento. Então tem que ter muito cuidado quando a gente fala do ar comprimido, porque qualquer ponto de fuga ele vai escapar. E a gente basicamente não escuta. Então tem que ter muito cuidado para a gente não gerar custos desnecessários, tá? Vamos falar um pouco sobre pressão atmosférica. Vamos entrar agora na parte um pouco mais teórica do ar comprimido. Essas grandezas que eu vou apresentar para vocês, a gente tem que saber, porque mais para frente, quando a gente for fazer os cálculos de projetos e dimensionamentos e circuitos pneumáticos, isso vai fazer uma importância para nós, tá? Então, a pressão atmosférica, né, ela exerce uma pressão sobre nós, equivalente ao nosso peso, tá? Só que a gente não sente porque ela atua em todas as direções. Então, tem um desenho para demonstrar para vocês aí. Então, em qualquer das direções, é a mesma força, certo? A mesma pressão que está sendo exercida da atmosfera. Isso a gente está falando, eu vou explicar para vocês um pouco mais para frente agora, que há variações, tá? Ela varia, porém, a altitude considerada, tá? Então, só mais um desenho aqui para vocês verem. Então, você vê, no nível do mar aqui, a gente tem 1,033 kg força por centímetro quadrado. E lá em cima, no avião, lá, a 4.600 metros, ele já muda. Ele já muda para metade, quase metade disso. Uma tabelinha para a gente ver a diferença na altitude zero, que seria o nível do mar, e a 10 mil metros de altitude. Você vê como que varia, né? Então 1,033 e o outro 0,270. Deixa eu ver que tem uma pessoa querendo entrar aqui, gente. Legal. Vamos falar um pouco sobre vou só passar um pouco, tá, sobre o princípio de Pascal, gente, que também é importante para nós, pra gente entender algumas coisas dentro da pneumática, tá? Então a gente pode constatar que o ar ele é compressível, né? Então dependente da pressão que a gente coloca, ele é compressível. Então ele exerce uma força. Eu trouxe um exemplo de uma bola, por exemplo, que se você pegar uma bola com uma certa calibragem e você apertar ela, essa força que nós apertamos, ela será refletida em todas as paredes, tá?
da bola. Então ela vai ser refletida por igual. Tem um exemplo um pouco mais para frente para a gente ter uma noção do que é. A gente coloquei, para você ver, é um fluido, a gente está falando de um líquido, mas o ar ele funciona basicamente quase da mesma forma, tem algumas características dele, mas vamos falar de um líquido, da água, por exemplo, só para a gente dar o exemplo de Pascal. Se a gente tem um líquido preenchido nesse reservatório até a boca, eu não consigo pressurizar mais ele sem ter uma força externa. Então, vamos supor que eu coloque ali 10 kg de força por centímetro quadrado em uma área de 1 centímetro quadrado. Seria esse pistãozinho aqui. Quando eu aciono essa força, eu vou ter um resultado de todas as extremidades dele, estamos vendo todas as setinhas aqui, em todos esses locais, eu vou ter 10 kg forças por centímetro quadrado. Tá? Então, você vê, eu estou pressurizando uma área de 1 centímetro e todas elas estão fazendo a mesma pressão em qualquer direção que tenha. Tá? Vamos falar de grandezas importantes aí sobre a força e a pressão. Isso nós usamos muito dentro da pneumática. Tá? Então, basicamente, a força é qualquer causa que tenha que produzir movimento e a pressão é um obstáculo ao fluxo. Tá? A força ela é definida através da pressão vezes área, então F é igual a P vezes A. Tá? E a pressão, a fórmula dela é a força vezes área. Nós não vamos estudar a área agora, tá? É um outro cálculo. E eu também não vou fazer cálculos agora, porque quando a gente entrar no módulo seguinte, que vai falar sobre cilindros e válvulas, nós vamos ter esses cálculos aqui, juntamente com o cálculo de área, para a gente achar a força de cilindro, enfim. Vai ser bem bacana. Tá? A fórmula dele é P igual a F sobre A. Tá? Então a pressão, né, onde pressão ali, força e a área de superfície. Falar um pouco sobre a instalação de produção. Então, a maioria de vocês já devem conhecer uma sala de máquinas, por exemplo, mas como tem pessoas que não conhecem, acho que a gente tem que falar. Tá? Então, para a instalação de produção, nós precisamos ter compressores, tá? Onde eles vão comprimir o ar, a pressão que a gente deseja. A gente vai distribuir, existe uma rede para distribuir tudo isso, tá? E dentro dessa rede a gente pode colocar, a gente tem que levar em consideração que a ampliação, a gente vai colocar compressores novos, tá? E também dentro de cada uma a gente vai ter que colocar um ponto específico de utilização que nós vamos ver agora. Então, basicamente, essa é uma rede de ar padrão, né? Então, com sala de máquinas, com reservatórios, enfim. Eu vou explicar para vocês cada componente aqui. Então, o componente 1 ali são os compressores, tá? O 2, onde vai ser gerado o ar comprimido, né? O 2, onde vai ser armazenado, que é o reservatório. O 3 é o secador de ar. Especificamente, nós vamos falar sobre os secadores por refrigeração, até porque é o mais utilizado hoje em dia, tá? Existem outros, uma infinidade de secadores, tá? Por temperatura quente, por barreira, por capilaridade, existem outros, mas nós não vamos falar agora, tá? Nós vamos da parte de instalação da produção do ar comprimido. No secador, nós temos os filtros pré e pós, que são os coalescentes, tá? Eu vou explicar para vocês o que é cada um lá para frente, um pouco mais para frente de hoje mesmo. A rede de ar, distribuição, que seria a rede principal, e as secundárias. E as preparações de ar no ponto de uso, tá? Que seriam alguns pontos específicos e tem certos tipos de preparação que nós precisamos ter. Eu vou explicar isso para vocês também. Então, basicamente, isso é uma instalação padrão. Tá? Dado, lógico, tem alguns tipos de indústria que são diferentes, mas isso é meio padrão para nós. Eu vou falar para vocês um pouco dos tipos de compressores, os mais usuais, né? Tem uma infinidade muito grande de compressores também, só que se eu ficar falando de todos aqui, vai ser uma apresentação de 2 horas só para a gente falar sobre isso. Tá? Então, os compressores de êmbolo, basicamente são os compressores de pistão e membrana.
Tá, os compressores de pistão, acho que a maioria de vocês conhecem, e os compressores de membrana. Bom, compressores de pistão, tá? Antigamente ele era muito mais utilizado do que hoje, tá? Porque era a tecnologia que existia, depois veio outras tecnologias para substituí-lo, só que ainda tem bastante no mercado, tá? Pelo custo de aquisição dele é muito baixo, né? Ele consegue altas pressões, né? Então ele consegue os padrões, eles conseguem até 15 bar, e os para sopro, que é a expansão de garrafa PET, eles chegam até 45 bar, né? Então, só que não é muito utilizado, mais especificamente para essa utilização. E só que assim, ele tem umas desvantagens, né? Então ele contamina muito o ar com óleo, porque quando você tem o movimento aqui do pistão, no cárter por pistão você tem muito arrasto de óleo, se os anéis não estão bem calibrados, bem ajustados, né? E isso arrasta muito óleo para a rede. E também você tem a questão da compressão pulsante, né? Então a gente precisa usar o pistão para admitir essa câmara. Ele, se for duplo, ele vai mandar para uma outra câmara de compressão, onde vai fazer a compressão de alta e de baixa. Então é um pouco diferente, e nesse processo ele acaba perdendo eficiência, tá? Então você tem às vezes uma vazão nominal e a vazão efetiva dele. Então ele acaba sendo menos efetivo do que ele realmente é em catálogo, essas coisas assim, tá? E ele se torna, por essa perda que ele tem, ele se torna um compressor que tem um custo muito alto de energia, né? Se a gente comparar a litragem por minuto, ou pés cúbico por minuto, vezes o quilowatt-hora, então você tem uma certa perda aí, você acaba gastando mais energia, tá? Os compressores de membrana, que são isentos de óleo, tá? Esses compressores são muito utilizados em consultório odontológico, tá? Basicamente para isso e alguma outra aplicação na indústria, só que são compressores de vazão pequena, tá? Compressores rotativos, que são os de palheta e os de fuso. Os de palheta eles são isentos de lubrificação, porém eles não atingem altas pressões, tá? Então é uma pressão baixa, porém ele te dá uma pressão contínua, né? Porque se você entra aqui, você sai desse lado, então você não tem nada que interrompa esse fluxo, tá? Os compressores de fuso, que são os mais utilizados dentro da indústria atualmente, tá? Eu tenho a opção dele ser isento de lubrificação ou lubrificado. Ele te dá baixa manutenção quando a gente compara número de horas de manutenção. Normalmente a gente faz a cada 1.000, 4.000 ou 8.000 horas. Então os custos de manutenção referente aos outros compressores é menor, tá? Ele, como eu disse, ele é muito aplicado na indústria atualmente. Ele atinge grandes vazões, tá? Ele tem um custo de aquisição elevado. Porém, quando a gente coloca naquela conta lá que eu disse para vocês, do litros por minuto, ou PCM, versus o quilowatt-hora, ele se torna mais barato a um período médio, né? Espera aí, gente, tem gente que entrar aqui, só um minutinho. É um período médio, tá? São compressores de fuso. Junto nos rotativos, a gente tem também aqueles compressores, eu não coloquei aqui, mas tem os compressores de lóbulos, né? Os compressores de lóbulos, eles são usados para sopro pneumático, ele é isento de óleo também, ele é para baixas pressões, ele tem algumas vantagens de ser muito ruidoso, né? Coisa que o compressor de parafuso hoje, atualmente, não é mais. E ele é bem aplicado, ele é muito aplicado nas indústrias que você precisa fazer tratamento de efluentes, tá? De fazer aquela aeração por baixo da água, até por conta que ele é isento de óleo, então ele é puro, então ele só tem uma filtragem para tirar partículas, e ele é utilizado muito para esse tipo de aplicação. E os turbocompressores, tá? Que são os radiais e os axiais, tá? Esses compressores, eles não são muito utilizados hoje em dia, tá? Alguns casos muito específicos. Acho que na região nossa aqui, que eu conheço, acho que só a Paranatex que vai ter esse tipo de compressor. Eu não cheguei a ver por dentro dele, ver qual muita diferença dos outros.
mas ele tem uma qualidade que ele consegue altas vazões com motores muito pequenos, entendeu? E ele é também isento de óleo. Esses aqui são os que são mais utilizados atualmente, tá? Então, o compressor de pistão, de membrana e o de fuso, tá? Lembrando que para indústrias de pequeno a grande porte, sempre mais indicado compressores de fuso, tá, gente? Então, para a gente escolher os compressores, existem alguns critérios que a gente tem que levar em consideração, tá? Primeiro, a gente precisa saber quais quantidade de equipamentos que a gente tem que ter, que a gente vai ter na ponta de uso lá, e qual a operação que eles exigem. Então, para isso, eu tenho que saber o volume efetivo, né, dele, que ele vai ser indicado em newton-metros cúbicos por minuto, por hora, pés cúbicos por minuto ou litros por minuto, tá? Todas essas medidas são usadas para a gente definir. A pressão de regime do compressor, tá? Que ele vai fornecer isso para o reservatório. Então, normalmente a pressão ela é indicada em bar ou PSI, que são duas grandezas, onde 1 bar equivale a 1,01 kg/força por centímetro quadrado, bem próximo à pressão atmosférica, e 1 bar equivale a 14,50 PSI. Importante a gente ter essas grandezas que mais para frente a gente vai usar para fazer as conversões de força, de velocidade, enfim, tá? A pressão de trabalho. Então, assim, as ferramentas que eu tenho, qual pressão que ela vai ter que trabalhar? Qual a necessidade que eu tenho? Ela vai ter que trabalhar 6, 7 bar, tá? Lembrando que, lembra que eu falei lá um pouco para trás, o ar comprimido acima de 7 bar, a gente tem que ter um certo cuidado com ele, tá? Eu vou explicar isso melhor na parte de eficiência energética, que vai ser um dos módulos seguintes aí, mas a gente tem que levar em consideração assim, se aumentar muito a pressão do compressor, para mim ter essa pressão de trabalho lá para frente, entendeu? E também levar em consideração os componentes pneumáticos, tá? Que geralmente são construídos até 7, 8 bar aí no máximo, tá? Que a eficiência dele, a vida útil dele se torna prolongada nessas pressões. O que eu estou dando exemplo para vocês é mais ou menos isso. Por exemplo, o meu compressor, não vamos levar em consideração esse caso, só para a gente ter um exemplo, tá? O meu compressor está produzindo 10 bar, só que eu estou utilizando 7 aqui. Poderia ser 8 bar aqui no compressor e 7 na ponta de uso, tá? Por que eu tenho que ter essa diferença? Porque toda a minha tubulação entre cotovelos, T, derivações, purgadores, enfim, isso existe, vazamento também tem que levar em consideração, ele vai existir uma perda de pressão até chegar no final da linha ou no meu último ponto de uso. Mesmo que esteja feito certo, fechado em anel, enfim, eu vou ter essa perda de pressão, tem que levar em consideração isso. Então o meu compressor nunca vai ser da mesma pressão que eu estou utilizando no final do ponto de uso, tá? No meu última máquina lá. Ela vai ser sempre um pouquinho maior. Por isso que eu tenho que tomar cuidado na hora de dimensionar compressores e também na hora de dimensionar a pressão que eu vou utilizar nas minhas ferramentas pneumáticas para que não haja confusão e para que você não perca também, né? Não perca dinheiro. Outro elemento dentro dessa parte da rede de distribuição é o reservatório, que ele tem como função estabilizar a rede de distribuição. Tá? Então a gente tem algumas oscilações que podem acontecer, ele vai acabar dando uma estabilizada nisso. Ele vai estabilizar essa rede para a gente, tá? E também ele tem uma garantia de reserva. Então se eu tiver algum súbito consumo assim, de ar comprimido, ele vai suprir essa necessidade. Há algumas indústrias que necessitam ter reservatórios próximos às máquinas, porque o volume de consumo é muito rápido em certo tempo da máquina na produção, tá? Isso acontece bastante. O reservatório por si só, por ele ser grande, dependendo do tamanho dele, mas quase todos os tamanhos fazem isso, ele acaba refrigerando o ar, e nesse resfriamento do ar ele acaba condensando toda a água, parte da água que está ali, e isso vai no fundo do reservatório, tá? No fundo ali do reservatório. Algumas partes do reservatório, para vocês tentarem, depois se habituarem um pouco. Ali o manômetro número 1, então a válvula registro,
tá? Que é só para a gente ativar o manômetro. A saída, a entrada, a placa de identificação, onde vai dar todas as informações dele, quando o ano que foi feito, quando foi feita vistoria, enfim. Pressão máxima de trabalho. Válvula de alívio, que é um elemento de segurança, então se você calibra ela até numa certa pressão, se ela passou, ela vai abrir essa válvula e não vai deixar danificar e explodir esse reservatório. A escotilha para inspeção, para que grandes reservatórios precisam ter essa escotilha, porque de tempo em tempo, são 5 em 5 anos, a gente precisa fazer uma vistoria por dentro para ver como é que está em questão de oxidação, enfim. E o dreno, que é onde vai eliminar toda a água que foi condensada. Como que eu vou dimensionar um reservatório? Esse é um reservatório, uma fotinha do reservatório aqui, em cor padrão, que é o azul do ar comprimido, tá? Então eu vou precisar saber o volume fornecido pelo compressor, o consumo do ar comprimido, tá? O volume, lembra que a gente vai precisar de litros por minuto, pés por minuto, enfim. Consumo de ar comprimido, eu tenho um volume X e eu tenho um consumo Y, tá? A rede de distribuição tem que levar em consideração distância, tem que levar em consideração o diâmetro da tubulação também. Tipo de regulagem, que seria qual pressão que eu vou ter que utilizar no ponto de uso e do compressor também. E as diferenças de pressão entre a rede, que tem esse tipo de regulagem. Tem que saber a diferença que eu vou ter. O compressor vai produzir tanto e eu vou consumir tanto. Qual a diferença de pressão que eu tenho? Secador. Lembra que eu falei que a gente vai falar só sobre o secador de refrigeração. Bom, ele é básico, na maioria dos casos, ele é um elemento que fica intermediário entre a rede de distribuição e o reservatório. Há indústrias que usam invertido isso, eles colocam primeiro o secador, depois o reservatório, entendeu? Pode ser utilizado, não tem problema, tá? Não vai mudar tanta coisa, mas não tem uma norma que vai definir isso, tá? Mas como usual, mais usual, eles colocam sempre o reservatório antes, né? Ou depois do secador, enfim. Ele é composto por elementos filtrantes, tá? Então pré e pós, para retirar as impurezas e para também não ir tanta água pro condensador, tá? E ele vai retirar o máximo de água que ele consegue, tá? Assim, o secador de ar, ele é limitado a 70% a retirada da água do ar, tá? Ele nunca é 100% eficiente. O compressor por refrigeração não, tá? Ele não consegue ter essa eficiência. Sempre vai passar 30%, 35%. Por quê? O compressor por refrigeração é muito difícil a gente manter o ponto de orvalho estável, né? Então, mesmo que tenha aqueles que têm um inversor, que vai conseguir manter, né, por rotação de motor, enfim, aqueles mais tecnológicos, mas a gente não consegue. É uma dificuldade muito grande nossa aqui. Nosso clima tropical tem muita água e é muito quente, ora é muito frio. É muito difícil a gente manter essa estabilidade, tá? Porque se esquenta muito, o ponto de orvalho sobe 2 a 3 graus, já foi essa eficiência de 70%. Então, é muito provável que vai encher a rede de água, tá? Porque ele perde bastante. Isso aqui é um circuito bem explicativo, bem autoexplicativo, tá? Do que é um secador por refrigeração. Então, a gente tem uma entrada do ar, onde ele passa pelo trocador de calor. Isso aqui é muito importante, porque o ar do compressor, ele vem em torno de 50 a 54 graus. Ele não pode entrar nessa temperatura para o trocador, para a unidade de refrigeração aqui, porque senão o ponto de orvalho meu vai ser muito difícil atingir a excelência de 3 a 4 graus. Então eu resfrio esse ar no trocador de calor até 40, 42 graus. Eu entro na unidade de refrigeração aqui, tá, onde ele vai condensar a água através do resfriamento, tá? Então ele vai tirar essa água aqui. E aqui ele vai sair o ar quase seco, tá? Não sai seco 100%, mas ele vai já para a linha pneumática, para a rede pneumática, tá? Então o freezer, que é como se fosse um motor de geladeira, que vai resfriar a serpentina, passar pela unidade de refrigeração, bem básico. Então tudo isso aqui fica dentro desse cara aqui, tá? Não é muito complicado assim, olhando. Rede de distribuição. Existem algumas peculiaridades para a gente fazer a instalação de redes, tá?
Não é só você chegar lá e passar cano e beleza e colocar e pronto, tá? A gente, além de algumas considerações que a gente tem de vazão, de pressão, de distâncias, a gente tem que, para a gente definir todo o diâmetro de tubulação, nós temos que nos atentar em algo que traz muito malefício à rede pneumática e a componentes pneumáticos, tá? Então assim, normalmente ela tem que ser instalada numa inclinação de 1 a 2% do comprimento, tá? Então você imagina, uma rede com 10 metros, eu preciso ter 10 centímetros de inclinação, tá? Então basicamente eu tenho um desenho para mostrar aqui para frente, tá? Para que essa água que passou pelo secador, ela seja levada até o fim da tubulação, tá? Onde a gente vai colocar uns drenos que vai fazer a retirada dessa água. É garantia que 100% da água seja eliminada nesse processo? Não. Porque mesmo após o secador eu consigo ter água em forma de vapor na linha. Porque a troca constante da troca de calor da rede de distribuição, ela faz com que minha água ela também vá em forma de vapor. Tá? Então é muito provável que mesmo tomando todos os cuidados necessários numa instalação correta, a água vá aparecer nos seus componentes pneumáticos. Tá? Então essa é uma foto bem simples, tá? Um desenho bem simples de como deve ser instalado. Então o fluxo aqui, eu saio dos compressores para cá, eu tenho inclinação de 1 a 2 graus, tá? Então dependendo do tamanho da rede, eu pego o tamanho total do começo até o último ponto e faço esse cálculo para a gente achar a inclinação que deve ter. Aqui eu vou sair superior, na parte superior a derivação, que seria a rede secundária aqui, a derivação para ponto de uso, tá? Pode ser instalado um dreno aqui, quase nunca é instalado, mas pode, tá? E a utilização. Lembrando que na utilização, como eu disse, não vai ter a garantia de um ar 100% seco, tá? Existem outros produtos que fazem isso e nós vamos conhecer mais para frente. Uma coisa interessante da gente levar em consideração da rede de distribuição é o material da tubulação. Tá? Eu tenho uma tabela aqui que ele fala dos mais comuns materiais utilizados para fazer essa rede pneumática, tá? A rede de ar. Então nós temos os mais antigos, que seria o aço carbono preto e o aço carbono galvanizado e o inox, tá? E os mais recentes, que são o PPR e o plástico, o PPR e o alumínio, tá? O que diferencia? São muitas coisas que vão diferenciar entre eles, tá? A gente ficar falando aqui, eu posso até mandar essa imagem para vocês depois, no e-mail que vocês deixaram cadastrado para nós. Ou se vocês acharem melhor, vocês podem depois colocar nos comentários do WhatsApp de vocês, acho que também tem lá na nossa ficha de inscrição. Se a gente levar em considerações vazamentos, rugosidade interna, onde eu vou ter diferenças de pressão e de vazão, tá? Que isso interfere muito. Dentre todos eles, o alumínio é a tecnologia que nós mais temos confiabilidade para uma rede pneumática, tá? Ele é mais caro? Sim, ele é mais caro. Só que assim, você tem de 10 a 15 anos de garantia desse equipamento, tá? Os fabricantes eles dão essa garantia para vocês. A gente consegue uma instalação muito fácil, o tempo de instalação é muito rápido. Então o que você talvez perca no valor do produto, você ganha na mão de obra para instalar isso. Então, dentre todos eles, a minha indicação como técnico, né, salvo para a indústria alimentícia que tem que ser inox, tá? Mas como indicação como técnico, eu indicaria você a longo prazo alumínio e a curto prazo PPR, levando em consideração custo-benefício, tá? Depois eu posso mandar para vocês essa tabelinha aqui. E agora nós vamos entrar num ponto muito importante do ar comprimido, que é o tratamento dele, tá? Hoje a gente tem 3 contaminantes básicos, que eu vou falar um pouco mais para frente, mas são partículas sólidas, água e óleo, tá? Só para te explicar um pouco para vocês, tá? Assim, 1 metro cúbico de ar comprimido, a gente tem partículas sólidas, gases, água, né, entre outros óleo e entre outros contaminantes, tá? Metais, gases, enfim.
Tá? Os três que nós levamos em consideração são as partículas sólidas, a água e o óleo. Tá? Onde as partículas sólidas nós temos até 180 milhões, né, de 0,1 microns a 100 microns em 1 metro cúbico. Água, nós temos de 80 até 80 gramas, né, a 50 graus. Lembrando que a água ela varia bastante, então nós estamos falando de gramas. Tá? E o óleo de 0,03 miligramas em 1 metro cúbico. Tá? Vocês podem ver esse desenho que eu coloquei para vocês. É assim, imagina que nós estamos numa sala, o compressor está captando todo esse ar comprimido contaminado e está pressurizando. Então assim, a gente vai ter uma bomba de contaminação quando a gente comprime tudo isso, porque 1 metro cúbico é uma coisa no nosso ar aqui atmosférico, e quando a gente comprime ele se torna menor. E todas aquelas partículas estão comprimidas ali, mais partículas do compressor, então de desgaste, de óleo, arraste de óleo, enfim. Ele é bem contaminado, tá, gente? Então, como eu tinha dito, partículas sólidas, água e óleo são os principais contaminantes, tá? Então, onde as partículas sólidas são poeiras, né? Produtos corroídos derivados da tubulação e cavaco também derivado da tubulação. Então, os depósitos de particulados, ele acaba aumentando o atrito entre os componentes, tá? Na água, o ar atmosférico ele tem uma certa quantidade de vapor, onde na admissão do compressor ele vai trazer. Existem ambientes que são mais úmidos e menos úmidos, tá? O nosso clima é tropical, então geralmente ele é sempre úmido, tá? Ele traz, junto com as partículas sólidas, ele ajuda na corrosão dos componentes, então ele atrapalha na vazão, por causa que ele vai trazer rugosidade interna no cano, ele corrói, ele vai trazer vazamento de ar comprimido, onde vai interferir no movimento de componentes pneumáticos, vai trazer mais custos de energia, porque o seu compressor vai ter que trabalhar mais para suprir aquela demanda. E o óleo, que ele vem através de aerosóis, né, que está presente no nosso ar atmosférico, e também dos compressores, tá? Daí vem em forma líquida e também de aerosol. Tá? Então, assim, ele aglutina todas aquelas partículas sólidas e vai danificando cada vez mais as vedações, tá? Ele vai trazendo muito malefício aos componentes pneumáticos. Esses dois últimos aí, a água e o óleo, quando eles estão presentes juntos no consumo final ali, no produto final, no equipamento final, eles se tornam um ácido, mas tão corrosivo que ele consegue fazer basicamente isso daqui. Essa imagem dos elementos, vocês estão conseguindo acompanhar o mouse aqui, isso daqui foi feito por partículas sólidas que estavam passando pelo elemento filtrante e ele foi comendo, né, porque a entrada e a saída do ar é por aqui mesmo. E ele vai comendo isso daqui, e todas essas partículas que estão sendo corroídas, né, por arraste de matérias, isso aí vai no nosso produto final, vai no nosso componente pneumático. Essa imagem do outro filtro aqui, cheio de ferrugem, isso aqui é derivado de uma tubulação ou de galvanizado preto, ou de aço carbono preto, ou de galvanizado, tá, gente? Infelizmente, essa é a grande desvantagem quando a gente trabalha com tubulação de aço carbono, tá? Ela vai enferrujar, mas cedo ou mais tarde ela vai enferrujar. Não tem como a gente limpar, né? Depois de feito você não vai galvanizar por dentro isso daqui. Então é um trabalho que é inviável se fazer, tá? E onde tem maior concentração de água é pior ainda, tá? Então isso aqui ele vai contaminando cada vez mais os seus componentes pneumáticos. Essa outra imagem aqui é um êmbolo de uma válvula, tá? Só para você ter noção, tá vendo essas partinhas pretas aqui? São aglutinações causadas por sólidos e o óleo, tá? Às vezes isso aqui é até o próprio óleo pneumático. Se você não tem um tratamento de ar antes, as partículas sólidas vão entrar, e no óleo pneumático que a gente usa para lubrificação dos sistemas pneumáticos, você tem esse desgaste, porque vai gerar uma lixa nas vedações. Então, onde uma válvula era para durar 40 milhões de ciclos, ela cai pela metade de vida útil dela. E isso reduz ainda mais se a gente coloca ela
em alta velocidade, 3, 4, 5 ciclos por segundo, tá? Então você acaba aumentando muito mais o desgaste dela. Então assim, caso o ar comprimido não esteja tratado, além daquilo que eu falei, então você vai ter uma maior frequência nas manutenções, né, por conta desses atritos, desses ácidos que vão gerar no processo de contaminação. O mau funcionamento das máquinas, porque se eu tenho isso, eu vou ter desgaste de reparos. Se eu tenho desgaste de reparos, eu tenho vazamento. E os vazamentos eles vão influenciar diretamente na velocidade de cilindros, de válvulas, enfim. Tá? Ainda mais se tem vazamento interno. Então, se você vê que o cilindro está meio lento, pode ver que a vedação já foi. Tá? E isso é causado tanto pela vida útil do produto, da vedação, quanto pelo desgaste prematuro dela através da contaminação. Tá? A redução da vida útil deles, que eu estava falando agora, a queda de pressão, porque isso vai gerar desgaste na tubulação, a água ela vai corroer a tubulação e nos pontos de união, bem provável que vai vazar. Tá? Mesmo que a gente tome os maiores cuidados na tubulação galvanizada, que é passando veda-rosca, arcão e entre outros ali para fazer uma vedação boa, vai corroer. É comum acontecer isso, tá, gente? E a gente acaba nem escutando. A maioria das indústrias é muito ruidosa e o vazamento de ar a gente só consegue perceber através de aparelhos específicos, que é eles medem o barulho em decibéis daquele vazamento, onde eu consigo entender. A gente vai explicar isso para vocês um pouco mais para frente, tá? Quando a gente fala de eficiência energética. E o alto custo de energia devido aos vazamentos. Então, quer dizer, se eu tenho vazamento, eu vou ter um consumo de energia, porque aquele ar está sendo jogado fora. Beleza, Lito, mas assim, a gente vai mensurar como esse ar comprimido, porque assim, em algumas partes de indústrias, em algumas aplicações, eu preciso ter um ar específico, né? Então, de alimentícia é mineração é outro, metalúrgico é outro, né? Como é que eu vou mensurar isso? Para isso, existe uma ISO, que é 8573 de 2010, onde foi feita uma tabela e uma classificação, tá? Ela é dada por 3 números, tá? Eu estou representando ela aqui XYZ porque os números a gente vai ver mais para frente. Onde o algoritmo ali, nós vamos falar sobre a quantidade de concentração de partículas sólidas, tá? O segundo, eu vou falar da concentração de água e ponto de orvalho. E o terceiro, eu vou falar da concentração de óleo. Tá? Para isso, a gente tem uma tabela que a gente consegue dimensionar o ar comprimido de acordo com o que eu precise. Tá? Então vamos lá. Aqui nós temos o máximo de partículas por metro cúbico nas partículas sólidas e a concentração em miligramas. Tá? Na água, nós temos a temperatura do ponto de orvalho e a concentração também em gramas. E no óleo, concentração em miligramas por metro cúbico. Tá? Então esses números aqui, vou dar um exemplo para vocês agora, eles vão identificar o quanto que eu posso ter para cada tipo de aplicação. Tá? Então vamos dar um exemplo de uma classificação que seria 141, que é muito utilizado dentro da indústria alimentícia, tá? Onde tem contato direto com o produto ou com embalagem de produto, tá? Então vamos lá, eu tenho um aqui que representa as partículas sólidas. Então eu vou vir aqui na tabela, eu vou saber que ele tem que ter, ele é menor ou igual a 20 mil partículas de 0,1 a 0,5 microns, de menor ou igual a 400 partículas de 0,5 a 1 micron, e menor ou igual de 10 partículas de 1 a 5 microns. Isso em 1 metro cúbico. Tá? E tem como fazer essas medições, tá, gente? Existe a possibilidade de fazer. Na água, aqui em miligrama ele não fala nada, mas ele fala para mim aqui em ponto de orvalho, que eu tenho que ter menor ou igual de mais 3 graus Celsius no ponto de orvalho. Tá? E na concentração de óleo, ele me dá em miligramas aqui por metro cúbico, de 0,1 miligrama por metro cúbico. Tranquilo, né, gente? Essa tabela também posso mandar para vocês. Se tiverem dúvida, alguma coisa, anotem aí, no final a gente vai fazer uma dinâmica legal com vocês. Então, só para a gente ter algumas aplicações típicas para vocês se familiarizarem, tá? Na indústria convencional, nosso ar, uso geral aí, válvula,
cilindro, enfim, tá? Ar piloto e uso geral mesmo, 744, tá? Vamos voltar lá, 744. Eu tenho que ter, não tem especificação nenhuma de contaminação, então não preciso de filtro. 4. Eu tenho que ter um ponto de orvalho bom, que é o usual mesmo, que é de 3 a 4 graus. E a concentração de miligramas, eu tenho que ter 5 miligramas por metro cúbico. Então, válvulas proporcionais. Eu já preciso ter um tratamento de ar para partículas sólidas um pouco melhor. Tá vendo aqui? Para produção e usinagem de metais, né, câmara de jateamento, corte a laser, tem que aumentar um pouco mais a filtragem e também a retirada do óleo, né? Nas fundições também, mesma coisa. Quando a gente mistura o gás com o ar comprimido, é muito indicado que nós tratemos esse ar comprimido, tá? E na indústria alimentícia, como eu havia falado para vocês, do 141 ou 142, tá? Onde tem contato direto com o material da embalagem. A gente recentemente fez um tratamento aí para uma indústria aqui de Londrina. E quando o contato do ar comprimido vai direto para o produto, lembra, professor? Tem que ter quase nada de água e quase nada de partículas sólidas e quase nada de óleo, tá? Esse quase nada de óleo, nós estamos falando de carvão ativado, a gente tira o cheiro. Eu vou falar para vocês um pouco, tá? Mas como que eu vou chegar nessas contaminações ali? Tá, beleza. Existem produtos para chegar nisso, existem diversos produtos, tá? Vou falar de alguns para vocês. Então assim, saiu do compressor, passou pelo secador, foi do reservatório, eu tenho que colocar um filtro só de 40 microns para que eu possa chegar numa contaminação de 744, tá? 644, vou diminuir esse filtro para 5 microns, tá? 543, eu coloco um de 5 microns e já um filtro fino de 1 micron. Eu já consigo chegar nessa classificação. Preciso de 142, que seria para a indústria alimentícia ou que vai entrar em contato direto com a embalagem. Preciso colocar lá um filtro de 5, lembrando que tem que estar com 744, tá? Chegar nesse cara aqui. Então tem que dar um de 5 microns, um de filtro fino de 1 micron e um filtro coalescente de 0,01 micron, que eu vou explicar o que cada um faz para vocês. E aqui, consequentemente, você vai ter que ter os mesmos, só que com carvão ativado. Carvão ativado, quando a gente chega nessa classificação de 141, eu consigo ter o ar comprimido respirável, tá? Ele pode ser utilizado em câmara de jateamento na máscara do operador, tá? Isso lógico que não é usualmente, né, não é muito usado, mas ele pode ser usado, tá? E daí para a gente fazer todo esse tratamento, existem as unidades de tratamento, que é o que nós vamos falar agora para vocês um pouco, tá? Basicamente, o que nós encontramos muito na indústria é o famoso lubrifil, né, que a gente chama. Isso é um nome antigo que é dado a isso. Tá? Que é basicamente constituído por um filtro de partículas, tá? Um regulador de pressão e um lubrificador. É importante a gente falar que isso era muito utilizado antigamente, tá? Lógico, em alguns casos eu preciso ter um lubrificador aqui. Eu vou explicar para vocês um pouco mais para frente. Mas basicamente os produtos novos não precisam do lubrificador hoje em dia, tá? É só do filtro e do regulador mesmo de pressão. Então as simbologias, nós vamos falar sobre simbologias no próximo módulo, tá, gente? Onde a gente vai entrar um pouco mais sobre dimensionamento. Então, só para vocês começarem a se familiarizar com essas simbologias. A maioria já conhece, mas pode ser que alguém não conheça. Então, assim, nos filtros de partícula e separador de condensado, nós temos drenos manuais e automáticos, tá? Que são, só para mostrar a simbologia deles, como que é. Tá? O que é o dreno automático? O dreno automático, quando chegou no nível ali, ele vai fazer a drenagem sozinho, o resíduo que tiver, ou óleo, ou água, ou as partículas sólidas junto com água, ele vai fazer a drenagem sozinho, dá um certo nível e ele purga. O dreno manual não. O dreno manual nós temos que chegar nessa parte azul aqui, que é uma valvulinha, nós vamos abrir ela e ela vai fazer a purga. Tá? Então é uma diferença entre os dois.
Então vamos falar sobre filtros de partículas, né, que nós estávamos falando lá atrás, né? Então os filtros de partículas aqui. Filtros de partículas. Tá, simbologia dele, legal, tá? Esse aqui ele está com um dreno manual, né? A simbologia dele é dreno manual. Para que serve? Então a gente vai remover partículas sólidas de 40 a 5 microns, a separação de líquidos, tá? Ele dá o exemplo da falha no secador. Só que assim, mesmo com esse cara aqui, ele tem uma separação mecânica, é por barreira, na verdade, né? Então assim, se tem um elemento filtrante ali, se chegar uma água líquida, boa parte dela vai ficar retida ali, tá? Então ele vai decantar isso no fundo do copo e vai ser purgado através do dreno, tá? Esse cara aqui, lembra quando eu falei para vocês lá dos filtros do secador? Ele de 5 microns, ele pode ser usado como filtro pré-secador. A gente pode usar ele sim. A gente vai ver a vazão certinho, dimensionar, e ele pode ser usado como filtro pré. Ele tem essa capacidade. Os outros filtros são os filtros finos e microfinos, tá? Ele tem escalas de filtragens menores, né, que então vai de 1 a 0,01 micro. Tá? Ele é utilizado muito para fazer a retirada de vapor de óleo, tá? Que são os aerosóis que eu falei para vocês. Então, como que ele é feito? Você tem a entrada do ar aqui, nessa setinha azul, onde está amarelo. Ele passa por dentro do filtro e ele vai sair por fora, tá? Onde estão as setinhas azuis aqui. Ele saiu por fora. Todas aquelas partículas vão cair para o fundo do copo, onde vai ser feito o dreno, né? E ele vai sair o ar mais puro aqui, tá? Esse cara aqui, o ar já sai muito bom, tá? Então a gente tem que usar válvulas proporcionais e tal. É muito indicado a gente colocar esse filtro para a gente na parte de tratamento. Ah, pô, eu não quero colocar um filtro desse na minha linha inteira. Beleza, a gente faz tratamento para colocar especificamente onde tem aquela válvula proporcional. Ou onde tem válvulas com um nível de segurança recomendado maior, porque para evitar travamento, enfim. Tá? Quando a gente fala de NR12. Outros filtros são os filtros de carvão ativado, aqueles que eu falei para vocês. Basicamente, ele é utilizado para tirar odor, o resto que veio de vapor de óleo do filtro microfino e os cheiros de óleo, tá? Ele tem uma quantidade máxima de pressão, tá? Não pode ter muita pressão nele. Por quê? Ele tem o funcionamento dele é diferente, tá? Ele não tem que passar por dentro e passa por fora, né? Ele não sai por fora. Ele é obrigado a passar por todo elemento filtrante. Então ele entra por cima e sai por baixo, tá? Não estou falando que todos os fabricantes fazem isso, mas a Festo especificamente, o filtro dela, ela passa por uma camada muito grande de filtração. E esse ar que sai aqui na saída, ele é respirável, gente. Então pode confiar que quando você tem todo o tratamento anteriormente a isso, você consegue ter o ar respirável. Lubrificador, né? Lembra que eu falei para vocês lá? Usualmente ele não é mais indicado para ferramentas pneumáticas com utilização padrão. O que é utilização padrão? Com ciclos normais, que não tem a autociclagem, né? Que seria 5, 6 vezes por segundo, que a pneumática pode chegar, dependendo do movimento, a isso. Quando não tem, a gente não precisa usar. A própria vedação que vem de fábrica dos novos componentes pneumáticos, ela já vem com uma lubrificação de fábrica para que o componente pneumático tenha sua vida útil determinada naquilo lá mesmo, sabe? Então, assim, a válvula para 40 milhões de ciclos, se você tiver um tratamento de ar retirando a água, porque a água ela acaba lavando a lubrificação de fábrica, né? Mas se você retira a água, retira partículas, você pode deixar o componente pneumático do jeito que veio de fábrica, tá? Não precisa lubrificar. A lubrificação dele vem quando você faz uma manutenção. Então, se você for trocar reparos dele, então, um exemplo de cilindros e algumas válvulas da Festo, você vai relubrificar ele com as vedações novas, ok, ele vai durar a mesma quantidade de ciclos
é um pouco menos, né, porque já tem o desgaste das paredes internas, mas ele vai durar o que tem que durar, tá? Indicado lubrificar, aquilo que eu falei para vocês, quando tem alta ciclagem, tá? E nos componentes Festo, a viscosidade indicada para lubrificação é o ISO VG32, tá? Isso nos componentes Festo. Pode ser que outros fabricantes indiquem outras viscosidades, mas na Festo a indicação é que se use o ISO VG32. Lembrando assim, uma coisa muito importante de se falar: se uma vez eu lubrifiquei o meu sistema da máquina pneumático, infelizmente eu vou ter que continuar lubrificando sempre, tá? Porque a lubrificação forçada com o lubrificador, ele lava a lubrificação de fábrica, tá? E a água também, né? E daí a gente tem que ter um cuidado um pouco maior, porque se eu colocar o óleo mineral junto com a água, isso vai formar um ácido, tá? Então daí tem que ter um tratamento mesmo bem eficiente para que você não tenha problemas futuros com desgaste prematuro de reparos e equipamentos. Então como que funciona o lubrificador, tá? Essa é a simbologia dele. Então nós temos uma câmara de gotejamento que eu tenho a regulagem aqui de litros por minuto, quantas gotas que eu vou regular por quantidade de litros. Não é muito, não é um ajuste tão fino que você consiga contar a quantidade de litros, mas você consegue fazer uma lubrificação bem precisa aqui. Uma válvula de retenção, os tubos, né, de sucção do líquido, do fluido do ISO VG32, né, do óleo. Então ele vai admitir por aqui, vai passar. Funciona basicamente como o sistema Venturi, não sei se vocês sabem, né? O ar vai passar aqui, ele vai acabar jogando um Venturi invertido, vai jogar o ar comprimido, ele vai começar a gotejar ali, enfim, tá? E um separador de condensados, tá? Essa é uma linha da Festo que a gente usa demais, tá? A gente usa para pontos de uso, tá? Lembra que eu falei para vocês lá que o secador ele não retira 100% da água, e nem você fazendo a tubulação de forma corretamente, você não vai conseguir uma eficiência de 100% da retirada da água, tá? E a água, lembrando que ela é muito prejudicial ao sistema pneumático. Quanto mais seco o ar eu conseguir deixar para minha aplicação em ferramentas pneumáticas, melhor. E a Festo tem esse produto, tá? Não é o intuito falar muito assim de produtos da Festo, mas nós vamos comentar que esse cara aqui eu consigo retirar até 99% da água líquida que chega no meu ponto de uso, tá? Ele separa mecanicamente a água. Então assim, ele não pode ser usado em tubulação, tá? Então assim, vou colocar ele porque ele vai separar toda a minha água da tubulação e tal. Não, porque para frente dele, a um curto espaço, você consegue ter o ar puro, seco, né? Que ele tira toda a água líquida que chega nele. Mas se você deixar uma distância muito longa, pela troca de ar, pela troca de temperatura da tubulação, vai condensar água novamente, isso vai acontecer e você vai ter problemas também. Então assim, é muito usual em pontos de uso esse cara aqui. Então assim, máquinas que eu vou ter que falar assim, pô, essa máquina está vindo muita água nela, coloco esse separador de condensado, está resolvido o problema, tá, gente? Tem um videozinho, não sei se vai rodar, deixa eu ver se vai rodar aqui para vocês verem mais ou menos como funciona e eu vou tentando narrar para vocês aqui. Ó, aqui ele está simulando a entrada de água, ele está simulando uma entrada de água na rede, tá? Então a rede está entrando com água, vocês estão vendo aqui, ó, tá? Então o que ele faz? Ele faz em forma de ciclone, ele tem umas aletas ali que faz o ar passar em forma de ciclone dentro dele e onde ele separa mecanicamente toda essa água. Então ele vai fazendo tá vendo aqui, ó, o caminho dele. Então ele vai enchendo o copo, você vai vendo, ele vai enchendo o copo aqui, quando chega num certo preenchimento do copo, no nível do copo, ele purga, ele já purgou, não sei se vocês conseguiram ver, tá? Então ele vai separando a água e vai enchendo. Esse outro copo aqui, deixa eu mostrar um pouco mais. Olha lá, passa pelo tubinho. Esse outro copo, ele só tá para mostrar que o ar está saindo sem água.
tá? Então a tubulação aqui, olha como é que eles estão ligados, estão interligados em série aqui. Então o ar vai passar por aqui com água, ele passa pelo separador de condensado, passa pelo outro filtro, só para demonstrar que está saindo puro, tá? E sai para a rede sem água, sai para o ponto de uso sem água, não é para a rede, tá? Sai para a máquina já. Cara, e não é um produto caro, isso é um produto de fácil acesso, bem tranquilo, tá, gente? Deixa eu parar o vídeo aqui. Aí. Tá, eu gostaria de falar só um pouco, sou bem breve assim para vocês, dos produtos e serviços que a Festo oferece para esse tipo de aplicações, para tratamento de ar comprimido, tá, gente? Então as aplicações básicas eu tenho a série DB, tá, que são feitas totalmente de polímero, que é essas menores aqui. A série D, que são as aplicações convencionais de corpo metálico. E a série MS, que é a nova série de produtos para tratamento de ar comprimido da Festo, tá? Ela é a mais atual, ela tem mais complexidade, consigo variar muito, né, porque ela é modular. E eu consigo trazer também monitoramento diagnóstico através dela mesmo, tá? Então é essa série que nós utilizamos mais. Tá, as vazões aí eu consigo chegar até 28 ml por minuto, conexões de 1/8 a 2 polegadas, então, módulos para monitorar a qualidade do ar comprimido e para diversas aplicações, a gente consegue fazer isso em tempo real, tá? E produtos de eficiência e eficiência energética, de segurança e eficiência energética, aquilo que eu estava falando para vocês. Segurança, bem provável que vocês vão ter logo mais aí, daqui a uns dias, um treinamento sobre segurança, que vai entrar para a parte de NR12, e eficiência energética comigo mesmo vai ser alguns módulos posteriores a esse, tá? Então só a linha de produtos, que eu falei um pouco para vocês, são lubrificador, separador de condensado, filtro regulador, regulador de pressão, válvulas, né, válvulas manuais, válvula de aumentação progressiva, que funciona como se fosse uma soft start aí da pneumática. Distribuidores, né? Regulador de pressão elétrico, regulador de precisão, sensores de fluxo, onde a gente pode usar na parte de eficiência energética também, secadores de membrana. Esse aqui eu não falei sobre ele, mas é um secador que ele é por capilaridade, né? E esse cara aqui é o secador mais eficiente que tem no mercado hoje em dia. Só que assim, ele é 100%, 99,9% de eficiência que a água vá sair do ar, então um ar puro. Problemas, ele tem perdas de pressão, né? Então ele usa parte do ar que chega nele, que ele joga de volta para a atmosfera, é parte do funcionamento dele. E esse cara só pode ser usado em pontos de uso, tá? Não são vazões muito grandes, assim. Então os filtros coalescente, filtro fino, carvão ativado, a válvula de segurança que eu falei para vocês, e o módulo de eficiência energética que eu vou falar para vocês nos próximos módulos. A Festo também, ela lembra que eu falei para vocês, como é que eu vou mensurar essa qualidade do ar e tudo mais. Caso necessário, a gente consegue fazer os estudos de qualidade do ar comprimido. Então a gente consegue medir os conteúdos, residual, sólido e as medições de água e óleo, enfim, né? E está toda a documentação com os resultados. Gente, é bastante informação a gente falar em pouco tempo. Eu gostaria de ficar muito mais tempo, a gente pode aprofundar isso, talvez em visitas, né? Que a gente possa marcar quando passar tudo isso daí. Então eu acho que é isso, tá? Eu agradeço muito a presença de vocês. Tá meu telefone na tela, meu e-mail também. Fico à disposição de todos para que, se quiserem fazer alguma pergunta particular, fico à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença e conto com vocês aí no próximo módulo.